Saúdo-vos com a santa paz de Deus, aqui é Asher Nascimento falando e sejam bem-vindos a mais um estudo do nosso canal CCB Estudos. A paz de Deus, seja bem-vindo ao grupo CCB Estudos. Eu sou Asher Nascimento, servo do Deus Altíssimo, pesquisador bíblico, e vamos iniciar o nosso estudo de hoje em nome do Senhor Jesus. Bom, querida Irmandade, atendendo a milhares e milhares de pedidos dos irmãos inscritos em meu canal, finalmente chegou a hora de lançar o estudo sobre a lei dietética. Pois existe um grande e interminável embate teológico na questão de que se as ordenanças do Criador sobre a alimentação ainda servem ou não para os cristãos. Então vamos abordar este tema à luz das Escrituras e dentro de uma exegese bíblica. Então, dentro desse estudo, irei me esforçar ao máximo para provar, dentro das Escrituras, de que as ordenanças que o Eterno, nosso Criador, criou para nós referente à nossa alimentação são sim válidas para todo aquele que quer viver em obediência ao nosso Deus. Vamos dividir esse estudo em duas etapas, sobre uma análise e exegese bíblica e sobre a questão das espécies de animais puros e impuros para o nosso consumo, ok? Mas você não precisará aguardar a segunda parte. Assim que você terminar de assistir esta primeira, o link da segunda parte está na descrição deste vídeo. Ela já está postada em meu canal. Bom, querida Irmandade, nesta parte do estudo, vamos então fazer uma análise e exegese bíblica. Eu vou apresentar a vocês passagens bíblicas que enfatizam, que mostram a vontade do Criador em relação à nossa alimentação e também vou apresentar partes bíblicas que são usadas de uma forma errônea, retiradas de seu contexto, para tentar refutar a validade da lei dietética de Deus. Bom, primeiro título desta parte do estudo: sempre existiram animais puros e impuros. Para quem acha que Deus separou animais puros dos impuros somente aos hebreus após a saída do Egito no deserto, está enganado, pois desde a época de Noé, Deus já mostrou ao homem a separação, a divisão entre animais puros e impuros. Leia comigo Gênesis capítulo 7, verso 2, que diz: de todos os animais limpos levarás contigo 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Bom, então aqui eis a prova de que a separação, a designação de animais puros e impuros existe há muito tempo antes dos hebreus serem libertos da escravidão do Egito. Não foi algo que Deus ali decidiu, que Deus ali designou. Não, esta separação já existe, na verdade, desde o início de tudo. Vamos então ao segundo título: o que Deus adverte em suas profecias apocalípticas sobre quem se alimenta daquilo que ele considera imundo. Muitos pensam de que profecias apocalípticas, ou seja, do fim dos tempos, apenas são encontradas no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, revelado ao apóstolo João. Mas não. No Antigo Testamento também existem profecias apocalípticas que ainda irão se cumprir no fim dos tempos e que, como se trata de uma promessa de Deus, uma profecia de Deus, ela não tem como ser anulada, ela vai sim se cumprir. Então vamos ver aqui as profecias dadas ao profeta Isaías. Nós temos também profecias apocalípticas do profeta Daniel, mas vamos ver aqui no capítulo 65 e 66 do livro de Isaías o que Deus adverte sobre aqueles que comem da carne de porco e de tudo que é proibido por ele e o que acontecerá no fim dos tempos sobre quem desobedece à lei dietética. Bom, vamos ler aqui Isaías 65, do verso 3 ao 4. O que diz? O dia todo me insultam abertamente.
ao adorarem ídolos em seus jardins e queimarem incenso em seus altares. À noite andam no meio das sepulturas e consultam os mortos. Comem carne de porco e fazem ensopados com outros alimentos imundos. Então isso daqui é a visão de Deus, o que Deus vê, qual que é a visão dele sobre quem come carne de porco, por exemplo, que é um dos animais imundos, conforme está em Levítico 11, certo? Então vamos ler agora também o que Deus diz na profecia apocalíptica de Isaías 66, verso 17. Os que se consagram e se purificam nos jardins sagrados, com um ídolo no centro, que comem a carne de porco e a do rato, e outras carnes detestáveis, terão um fim terrível, diz o Senhor. Aqui nós vemos que Deus compara a imundície da carne do porco com a carne do rato. E diz aqui, adverte que esses que comem essas coisas e praticam idolatrias terão um final terrível. Deus também aqui está equiparando, está também aqui colocando no mesmo nível o ato de comer carne de porco com a da idolatria. Então isso é muito sério. Em Isaías lá 65, Deus diz que aquele que come carne de porco está o insultando abertamente. Então está muito claro, meus irmãos, de que comer aquilo que Deus proíbe, que Deus considera imundo, é um pecado muito grande. E conforme nós podemos ver nas profecias apocalípticas do profeta Isaías, que irão se cumprir no fim dos tempos, quem comete essa grande transgressão não entrará no reino dos céus. Segundo título, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Vamos ler comigo 1 Coríntios 6, verso 19, que diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Bom, um médio entendedor das Escrituras consegue entender de que no Antigo Pacto em Israel, o templo de Deus ele era físico, ele era na terra. Durante a peregrinação pelo deserto, ele era um tabernáculo desmontável, que o povo peregrinava, quando estacionava, montava, e para continuar a peregrinação eles desmontavam. Então o tabernáculo era um templo móvel, desmontável, remontável, certo? E depois que se estabeleceram em Jerusalém, aí construíram um templo fixo, certo? Que era o templo de Jerusalém, onde todos os rituais, os procedimentos cerimoniais de expiação, de adoração, sacrifício, eram feitos lá. Bom, neste templo, ou no tabernáculo que antecedia o templo, animais impuros não poderiam passar nem perto do templo, nem perto, não poderiam servir de sacrifício, pois tornavam aquele lugar impuro, aquele lugar imundo. Então pense bem, se no templo de Deus, quando era estabelecido na terra, esses animais não poderiam nem passar perto, quando menos entrar nele, que era abominável a Deus, hoje nós sendo o templo de Deus, o nosso corpo sendo o templo de Deus, podemos então colocar essa imundície para dentro? Pense bem, irmãos. Bom, o próximo título. Deus exorta seu povo para não se contaminarem com animais imundos, para permanecerem em santidade. Vamos ler aqui Levítico 20, do verso 25 ao 26, que diz: portanto, façam distinção entre animais puros e impuros, e entre aves puras e impuras. Não se contaminem com nenhum animal, ave ou criatura que anda pelo chão. Eu determinei o que é impuro para vocês. Sejam santos, pois eu sou santo. Separei-os de todos os outros povos para serem meus. Então aqui Deus diz que não devemos nos contaminar com animais impuros. Ele diz: sejam santos, pois eu sou santo, pois vocês são um povo que eu separei. A mensagem aqui está clara e direta, de que consumir esse tipo de imundície,
abala, atinge, macula a nossa santidade perante Deus. Vamos ler também Deuteronômio 14, do verso 2 ao 3. Vocês são um povo consagrado ao Senhor, e Ele os escolheu dentre todas as nações da terra, para serem sua propriedade especial. Não comam animais detestáveis, que sejam impuros. Então aqui também está claro que Deus separou o seu povo, Deus nos separou do mundo para sermos santos, pois nós somos sua propriedade. Ele quer que você seja a propriedade dele, um povo separado, um povo santo. Só que se você se contaminar com esse tipo de animais imundos, isso vai abalar as estruturas da sua santidade com Deus. Bom, através dessas claríssimas passagens bíblicas, e suas mensagens, daquilo que Deus quer que nós desempenhamos, a nossa postura em relação à lei dietética, nem precisaria apresentar mais nenhuma passagem bíblica, mas agora eu vou apresentar aquelas passagens do Novo Testamento que são retiradas de seu contexto, pois também muitas vezes há um erro ali de tradução, pois vocês sabem que eu sou um exegeta, certo? O que eu faço? Eu pego os manuscritos antigos em seu idioma original e faço uma exegese, faço uma tradução direta ali. Aí eu me resguardo de traduções erradas e apresento a vocês. Então, a partir de agora, vamos ver as passagens que são usadas, infelizmente, fora de seu contexto e, como eu disse, ocasionadas por uma má tradução bíblica para tentar refutar a validade da lei dietética a nós cristãos. Bom, vamos ler o título agora. Jesus disse que comida não contamina o homem, o que contamina é o que sai pela boca. Esta é uma passagem bíblica que é lida também pela metade. Na verdade, não existe nenhum problema de tradução aqui, mas ela é lida pela metade, ou só aqueles versículos isolados, e isto ocasiona um entendimento errado sobre o assunto. Vamos ler Mateus 15, que é a mesma história, relatada, que está em Marcos 7,15 também. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Bom, lendo este versículo isolado, nós somos conduzidos a entender de que realmente, independente do que a gente come, nada nos torna impuro. O que nos torna impuro é o que sai pela boca e não o que entra pela boca. Mas aí está o problema, certo? Não é lido o capítulo todo, não é lida todo o contexto de o que Cristo quis dizer. Vamos continuar lendo, vamos ler no final da mensagem de Cristo, o que ele quer dizer sobre isso em Mateus 15, versos 19 e 20. Está escrito: pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. São essas coisas que contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. O que aconteceu aqui nesse contexto, nesta situação? Cristo e seus apóstolos estavam ali prontos, prestes a fazer uma refeição. Ali não diz o que é, o que eles estavam comendo. Se era carne, verdura, legume, fruta, se era pão. Ali não diz o que é. Só que alguns ali dos judeus, eles viram que eles não praticaram o ritual de purificação das mãos que os judeus faziam. Existe um ritual, até hoje existe um ritual escrito no Talmud, que são as leis orais, certo? É bom também você se aprofundar nisso, não para seguir o judaísmo, mas para você alcançar o entendimento de muita coisa que está nas Escrituras, certo? Então ali Cristo e os apóstolos estavam comendo sem fazer o ritual de purificação das mãos. E então aqueles judeus da época que estavam ali próximo fizeram o quê? Repreenderam Cristo. Então Cristo ali quis falar o quê? Que o que contamina, na verdade, o coração do homem são todas essas impurezas, iniquidades, adultério, mentiras, calúnias, blasfêmias, e não o que eles estavam comendo ali sem lavar as mãos. Não é a falta de lavar as mãos, na verdade, que torna impuro o coração do homem.
Ali está bem clara, basta ler ali o capítulo todo, dentro do seu contexto. Ali Cristo não estava falando sobre nenhum tipo de comida, nada. Apenas por ser repreendido em estarem fazendo uma refeição sem praticar o ritual de purificação das mãos, sem lavar as mãos. Esta é a mensagem de Cristo. Tanto que, se fosse assim, nós poderíamos comer sangue, o que é proibido por Deus, né? Que também está até no Novo Testamento, que foi dado lá em Atos 15. Nós poderíamos comer sangue e carne sufocada, né? Mas este não é o contexto que Cristo quis nos transmitir. O próximo título: a Assembleia de Jerusalém anula a lei dietética. É uma situação já bem conhecida, né? Muitos cristãos acham que por terem dado os apóstolos para aqueles recém-convertidos gentios, os novos cristãos que não eram judeus, eram gentios recém-convertidos ao cristianismo, aconteceu uma discussão sobre se deviam ou não circuncidar os gentios, e ali falaram que os gentios deveriam ali, a princípio, se preocuparem com 4 mandamentos. Sobre alimentação haviam 3, certo? Que se abster de alimentos sacrificados aos ídolos, consagrados aos ídolos ali naquela região ali que o paganismo era muito grande, muito forte naquela cultura gentílica, sobre não comer ou beber, não consumir nada feito com sangue e também se abster de carne sufocada. Ali em Atos 15, nós só vemos ao que tange a alimentação apenas esses 3 mandamentos. Certo? Então ali toda a cristandade de hoje acha que devemos seguir só esses 3 mandamentos sobre a alimentação. Sobre esta passagem de Atos 15, inclusive no meu canal tem um estudo mais amplo, mais detalhado sobre esta passagem. Acessem ele depois. O link eu vou deixar na descrição desse vídeo também. Mas será que esses 3 mandamentos sobre se abster de alimentos consagrados a ídolos, não comer sangue ou carne sufocada, foram criados ali pelo Espírito Santo para aqueles gentios novos? Não. Todos esses mandamentos são mandamentos da velha aliança dados a Moisés. Por exemplo, o de não comer nada sacrificado aos ídolos. Nós vemos em Deuteronômio 32, verso 16 ao 17, e em Números 25, do verso 1 ao 3. Já sobre não comermos sangue e também carne sufocada, trata-se da repetição dos mandamentos, que você vê em Levítico 7, do verso 26 ao 27, Levítico 16, do verso 13 e 14, e Gênesis 9, do verso 2 ao 5. Então, esses 3 mandamentos sobre nos privarmos, nos abstermos dessas coisas pecaminosas, já são mandamentos que já foram dados muito antes de Cristo. Então, nessa situação de Atos 15, o que estava sendo transmitido aos gentios que ali tinham recém se convertido a Cristo, foi dado então, além desses 3 mandamentos que se trata da alimentação, também de se abster de imoralidades sexuais. Pois bem, muitos se baseiam de que o crente deve seguir são apenas esses 4 mandamentos, de que ali, a partir dali de Atos 15, todo o restante da lei, que é um conjunto dos mandamentos de Deus, foi descontinuado, é desnecessário a nós. Mas será mesmo? E o mandamento, por exemplo, de não roubar, de não matar, né, de não consultar os mortos, certo? De não praticar ali vários outros tipos de pecados, de transgressão à lei de Deus. Esses então não são mais válidos? Nós podemos desonrar pai e mãe, cobiçar aquilo que é do próximo. Nós podemos, então, porque não foi ali transmitidos em Atos 15, podemos fazer tatuagens, então? Não, não foram abolidos. Ali naquela situação ali, quem leu todo o Testamento, o Novo Testamento de uma forma contextual, e muitas vezes Paulo, inclusive em 1 Coríntios 3, verso 2, Paulo ali fala que para aquele que é recém-convertido, para não sobrecarregarmos eles de uma doutrina pesada, primeiro devemos fazer o quê? Quando é uma criancinha recém-nascida em Cristo, ou uma criança recém-nascida normalmente,
o alimento é o leite, é um alimento mais leve, e depois passamos a dar um alimento mais pesado, o alimento sólido. Então Paulo sempre foi enfático nisso, não sobrecarregar os gentios que vieram de uma cultura totalmente adversa à doutrina de Deus, não sobrecarregá-los para que eles não desanimem. Então, a princípio, e doutrinando os gentios de uma forma mais progressiva, mais leve, mais suave. Então, ali eles acharam por bem, em Atos 15, advertir os gentios, os novos convertidos, a primeiro observar esses 4 mandamentos. Olha, a princípio você se abstém de comer aquilo que é sacrificado, não come sangue e carne sufocada, e se abstenha de imoralidades sexuais, que eram procedimentos, costumes muito ali corriqueiros naquela cultura gentílica. Roma era uma cidade, era uma cultura prostituída. Então, eles tinham ali o templo romano, eles tinham um mercado central ali chamado Ágora, que muitos alimentos, muitas carnes, a maioria, 90%, era proveniente de templos pagãos, eram provenientes de sacrifício de ídolos. Então, ali era muito difícil você não comer uma carne que foi consagrada a algum deus pagão, certo? Carne sufocada, eles tinham um costume de comer muita carne preparada com sangue. Até na nossa cultura brasileira nós temos galinha ao molho pardo, chouriço, que é feito do sangue de porco temperado, certo? E a imoralidade sexual, que ali era uma coisa ali socialmente comum, normal, certo? Então ali Paulo, que os apóstolos quiseram o quê? Primeiro você se descontamina com o que é forte na sua cultura. Depois nós vamos dando progressivamente os outros mandamentos de Deus, e é uma coisa lógica, certo? Porque ali os gentios não poderiam se privar só desses 4 pontos. Como eu falei, eles podiam então roubar, matar, cometer todo outro tipo de transgressão à lei de Deus? Não, claro que não. Claro que após isso, progressivamente, no que eles foram alcançando maturidade espiritual, os apóstolos foram apresentando mais mandamentos, mais doutrinas. Próximo título. Deus diz a Pedro de que todos os animais estão agora purificados? Bom, esta é outra situação problemática, não pelas escrituras em si, que ali a tradução está até correta na Bíblia JFA, que nós mais usamos, A questão problemática é, novamente, o problema de leitura e interpretação de texto. São versículos lidos isoladamente. Vamos ler aqui esta passagem. Atos 10, do verso 10 ao 15. Está escrito: E tendo fome quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. E via do céu aberto um objeto descendo, um lençol, conforme algumas traduções, como se fosse um grande lençol sendo baixado pelas 4 pontas sobre a terra, no qual havia de todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Uma voz lhe disse: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo comum e impuro. Alguma coisa comum e imunda. Pela segunda vez lhe falou a voz: Não chames tu comum ou impuro ao que Deus purificou. Pronto, lido só esse grupo aqui de versos, certo? Já se montou uma doutrina de que Deus purificou todo tipo de animal que existe na terra. E esta passagem em si já é uma prova de que mesmo décadas após a morte e ressurreição de Cristo, os apóstolos continuavam a guardar a lei dietética, porque Pedro disse para Deus: Jamais, Senhor, jamais comi o que é imundo, o que é impuro. Então essa é uma prova de que Pedro guardava a lei dietética, mesmo muito tempo após a ressurreição de Cristo.
Então, voltando ao contexto dessa passagem bíblica de Atos 10, basta lermos desde o primeiro verso até o final que vamos entender qual que é o contexto do ocorrido ali. Havia um centurião romano chamado Cornélio, que era um homem de bom coração e Deus ali se agradou dele. Inclusive, Cornélio foi o primeiro gentil convertido ao cristianismo. Então, o anjo visitou Cornélio e mandou procurar Pedro. Só que como os judeus eles não tinham um bom relacionamento com os gentios ainda, era o início do cristianismo e tal, Deus sabia que Pedro poderia o quê? Não atender Cornélio, não tratá-lo bem, certo? Então aconteceu aquela passagem da visão de Pedro, em que Deus fala que não chame imundo aquilo que eu purifiquei, certo? Então Deus já estava preparando ali o coração de Pedro para receber o centurião, o gentil Cornélio. Leia o capítulo todo, mas vamos aqui ler do verso 25, o 27 e o 28, que diz: Quando Pedro ia entrar, veio-lhe Cornélio ao encontro e, prostrando-se a seus pés, o adorou. E conversando com ele, entrou e achou muitos reunidos, e disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um hebreu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, a gentios. Mas, aí está, Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar comum ou imundo. Pronto, está explicado. Qual que é o motivo, qual que era o significado daquela visão que Deus deu a Pedro. Deus ali não estava se tratando de alimentos. Deus, quando traz uma revelação, uma profecia, em sua grande maioria, ela é representada por questões simbólicas, por gestos ou visões, acontecimentos simbólicos. Então Pedro ali, na hora em que Cornélio chegou-se a ele, Pedro então entendeu o real significado daquela visão que Deus deu a ele, que era para que eles parassem de considerar aqueles que eram gentios, ou seja, não hebreus, considerá-los como imundo, pois com a morte de Cristo, Deus purificou os pecados de todo o homem na face da terra. Então, o que aconteceu? Pedro recebeu o gentio chamado Cornélio e Cornélio se converteu ao cristianismo. Bom, vamos agora a um novo título, uma nova situação, que é Paulo, ele aboliu a lei dietética, ele mostrou, ele ensinou de que a lei dietética não é mais válida no cristianismo.